Uma vez eu vi uma frase do Nikola Tesla, que ele falou uma coisa muito interessante, que ele falou: se você quiser conhecer o universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. E realmente a gente percebe que tudo é energia. E eu sempre me perguntei por que uma pessoa que nasce, por exemplo, no dia 27 de outubro é tão diferente de uma pessoa que nasce no dia 5 de abril, por exemplo. O mero fato de nascer em data diferente muda quase que completamente a personalidade das pessoas, né? E então, pesquisando sobre astrologia, eu percebi que essa questão energética é muito mais intensa, é muito mais atuante do que a maioria dos seres humanos suspeita. Quando você faz um mapa natal de alguma pessoa, você pega a data do nascimento, o horário e o local. Aí no mapa vai apresentar as poses. Porque o que acontece? Quando a gente fala sobre signo, ainda tem muita gente que pensa que nós possuímos apenas um único signo, que é aquele signo que você vê no horóscopo e tal. Só que aquilo ali não é nem a ponta do iceberg. Aquele é o signo solar, que representa no momento do teu nascimento qual constelação estava alinhada com o Sol. No meu caso é Escorpião, que nasceu dia 5 de abril, se eu não me engano, é Áries. Então, o mapa natal, ele mostra não somente o signo solar, mas todos os outros signos dos outros corpos celestes, do que a gente chama de sistema solar. Aí tem um signo para a Lua, outro signo para Mercúrio, outro para Vênus. E cada astro atua num determinado campo. A Lua é o campo das emoções, da intuição. Mercúrio é o campo da comunicação. Marte é o campo da ação. Júpiter é um astro que ele traz prosperidade, que ele expande tudo que ele toca. Já Saturno é o contrário, ele traz uma retenção, um certo bloqueio. E é um negócio tão bem formulado, cara, que eu penso que realmente foi um conhecimento trazido por seres que não eram desse mundo, mas que entraram nesse mundo e trouxeram esse conhecimento para a humanidade. Inclusive o livro de Enoque relata que a astrologia foi fornecida aos humanos pelos anjos caídos. Os anjos caídos trouxeram o conhecimento da astrologia para a Terra. E realmente é uma coisa tão bonita, é uma coisa tão complexa e que faz muito sentido quando você realmente penetra a astrologia, porque é um negócio, é um sistema muito inteligente. São 12 energias principais e elas vão assim dançando e se posicionando. E conforme o posicionamento dessas energias, isso vai gerando vários tipos de criaturas, de personalidades diferentes. Como por exemplo, além do posicionamento dos astros, alinhados com um determinado signo, nós temos as casas astrológicas. São 12 casas. E cada casa dessa possui um respectivo impacto no astro em que nela se encontra posicionado. Por exemplo, um Marte na casa 3 é diferente de um Marte na casa 12. São outras características. Um Marte na casa 3 fornece ao indivíduo um ímpeto pelo estudo, pela intelectualidade, enquanto um Marte na casa 12 pode fornecer algo relacionado, um ímpeto para com a espiritualidade, para um ímpeto para com a arte,
um ímpeto para com vícios, porque a casa 12 é análoga ao signo de peixe. E o signo de peixes é uma energia que tem uma tendência muito grande para cair em vícios, né? Porque peixes é aquela coisa da ilusão, da fantasia, do mundo paralelo. Então, os vícios, eles nos tiram desse mundo e por um momento eles nos colocam num universo todo particular, né? Quando você usa drogas, vícios de um modo geral, é o cara tentando se exilar desse mundo e se colocar numa realidade paralela, né? Aquela coisa da ilusão, Netuno, né? Netuno tem muito a ver com isso, uma vez que Netuno é regente do signo de peixe. Então, a gente vê como a astrologia é uma coisa muito bonita e muito inteligente e que realmente funciona. Quem a essa altura do campeonato ainda acha que signo é tudo bobagem é porque realmente é ignorante, não conhece nada de astrologia, não faz ideia. E aí nós temos os signos, os astros, as casas astrológicas. Como se não bastasse tudo isso, ainda tem as como que se fala? Ainda tem os aspectos que os astros e os signos fazem entre si. Por exemplo, às vezes um planeta conversa com o outro no mapa natal da pessoa. Ou às vezes um astro discute com o outro. Por exemplo, geralmente quando é uma quadratura, é como se um astro estivesse discutindo com o outro. Por exemplo, uma quadratura ali entre Júpiter, Saturno. É como se eles estivessem discutindo entre si. Agora, se tem um aspecto considerado favorável, como é o caso do trígono. Trígono é um aspecto que a gente pode classificar como se fosse uma conversa amigável entre os astros. E quando isso acontece, os setores onde esses astros se encontram ficam mais abertos para a pessoa. As coisas fluem melhor quando existe uma conversa harmoniosa entre os astros. E não somente os setores, o setor que eu falo, a casa, não somente os assuntos da casa, mas os assuntos relacionados ao próprio astro e ao próprio signo no qual o astro se encontra alinhado. Então, a astrologia é um sistema de infinitas possibilidades. E também tem o caso dos graus, que ainda fornecem ainda mais complexidade, porque, por exemplo, uma coisa é Marte em Câncer no grau 9 na casa 3. E outra coisa é Marte em Câncer no grau 28 na casa 3. Já tem um outro tipo de ajuste, de sintonia. Você já o indivíduo ele já capta uma outra faixa daquele posicionamento. Ou seja, a astrologia é um negócio tão incrível que é um sistema finito, porque nós temos uma quantidade determinada de astros, né? Sol, Lua, Vênus e tal. Asteroides, alguns asteroides também. Temos uma quantidade finita de signos, né, que é Áries, Touro, Gêmeos, Câncer. E temos uma quantidade finita de casas astrológicas, que são 12 casas. E temos possibilidades infinitas dentro desse pacote finito. Como, por exemplo, a coisa dos aspectos, dos graus, dos posicionamentos dentro de um mapa. É por isso que jamais existirá dois mapas natais extremamente idênticos. Por mais que sejam gêmeos, que tenham nascido no mesmo dia, no mesmo horário,
sempre vai ter algum detalhezinho que vai ser diferente um do outro. E é isso que fornece características ímpares para os seres humanos aqui presentes, porque cada ser humano tem um mapa natal específico dele e cada ser humano é único em sua natureza de ser. Agora, é óbvio que a gente está dentro de um sistema de existência em que anula a diferença natural entre as pessoas. A gente vive um sistema de existência em que homogeneiza todos os seres humanos como se todos fossem a mesma coisa. Um sistema que transforma a humanidade em bonecos. Quando na verdade nós deveríamos pegar todas as diferenças de cada ser humano e criar uma civilização onde as diferenças se somem. Porque, por exemplo, um zagueiro, ele tem a característica dele configurada para jogar na zaga. Um atacante tem a característica dele configurada para jogar no ataque. Agora, se você bota o zagueiro, o lateral, o goleiro, o meio de campo, todo mundo para jogar no ataque, o que vai ser desse time, né? Vai ser um time repleto de atacantes. Então, é mais ou menos esse o pensamento que eu tenho sobre a nossa civilização. E eu acho que já passou da hora da astrologia ser levada mais a sério, sabe? Ó, se a gente estivesse vivendo outro tipo de existência, numa civilização mais evoluída, a astrologia devia ser uma matéria elementar nas escolas. As crianças deveriam estudar astrologia. Se a gente tivesse um sistema de ensino estruturado para realmente instruir o ser humano, para realmente fornecer conhecimento importante para o ser humano, ao invés de só criar uma criatura funcional para o sistema, ao invés de tão somente formatar um ser humano para que ele seja uma pecinha na engrenagem do sistema, se a gente fosse instruir, se a escola fosse para instruir uma pessoa, a astrologia deveria ser uma matéria elementar, porque você realmente compreendendo a astrologia, você compreende muita coisa do mundo ao nosso redor, muita coisa da vida, muita coisa da criação, sabe? Como que as coisas estão perfeitamente programadas, como tudo está configurado, como todas as coisas da criação se encontram em seu devido lugar, como nada é obra do acaso, porque quando você vai mais a fundo na astrologia, você percebe que não somente cada ser humano é único em seu microcosmo particular, mas todas as coisas, as plantas, sabe, você percebe certas características nas plantas. Tem plantas que exalam alegria, júbilo, vigorosidade, beleza. Outras já exalam mais melancolia, mais, sei lá, timidez. Certas plantas são mais extrovertidas, outras são mais introvertidas. Certas plantas têm flores que se abrem e exalam perfumes. Outras plantas têm espinho no galho. Ou seja, é astrologia, se a gente for ver. Sei lá, uma planta que tem mais espinho nos galhos é uma planta mais, sei lá, escorpiana, mais Ares. Eu creio que é possível fazer um mapa de uma planta, velho. Você analisar ela e falar quais as energias que são predominantes nela. Eu, muitas vezes, só de olhar, eu já sinto, pô, essa árvore ela tem umas características do signo de touro, cara. Outras eu já vejo, ó, isso daí lembra muito Marte em Libra. E por aí vai. E eu vejo isso nos animais, nos insetos, em tudo, cara. No ser humano então nem se fala, né? E é muito interessante isso, porque você vê que
Pessoas que têm um ascendente em touro, elas possuem um olhar muito semelhante ao touro, ao olhar do boi, sabe? O comportamento também, a estrutura do corpo também, porque o ascendente fala sobre esse corpo físico, né? As características. Claro que existem todas as variáveis envolvidas, né? Às vezes a pessoa tem um ascendente em touro, mas o regente de touro, que é Vênus, caiu na casa 6. E Vênus está em, em peixes na casa 6. Então isso já modificou sensivelmente as características estéticas da pessoa. Mas ela continua tendo um ascendente em touro. Se você ver com atenção, você vai ver que ela tem características do próprio animal, touro. A mesma coisa uma pessoa que tem ascendente em peixe. Olha só que incrível, geralmente quem tem um ascendente em peixe, geralmente nasce com algum problema nos pés. Por quê? Porque o peixe não tem pé. O animal peixe tem cauda. Isso é um negócio incrível, cara. E geralmente as pessoas com personalidade do escorpião, sei lá, um ascendente, são pessoas mais misteriosas, porque o escorpião tem essa coisa do mistério, né? O animal escorpião, ele não se mostra muito. Quando você vê um escorpião, geralmente é um fato meio isolado. Você nunca vê uma ninhada de escorpiões, vários escorpiões assim de uma vez. E o escorpião é um animal noturno, ele vive na escuridão, ele gosta de penumbra. E é um animal meio perigoso. E se você for ver as características dos escorpianos, ou de quem tem ascendente em escorpião, ou quem tem escorpião forte no mapa, você vai ver que são pessoas muito que têm comportamentos, características semelhantes ao próprio animal escorpião. E por que isso acontece? Porque tanto o animal escorpião quanto a pessoa que tem essa energia do escorpião compactuam de uma mesma energia. É aquela mesma energia que está ali, que é a energia do oitavo signo do zodíaco, aquela oitava energia do escorpião. Porque tudo o que nós temos nessa criação, o mais irônico é isso, velho, porque é uma criação tão diversa, tão ampla, né? Tão complexa, mas que em essência o que nós temos na criação são apenas 12 energias. São 12 energias e essas 12 energias a gente pode interpretar, botar qualquer nomenclatura nela. A gente pode chamar de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, como a gente pode chamar de vermelho, verde, amarelo, laranja. Porque ou então pode chamar de Dó, Ré, Mi, Fá, ou então de 1, 2, porque na essência da coisa são 12 informações, são 12 energias, mas conforme a demanda elas podem se revelar de modos diferentes. Dependendo da demanda, a energia pode se manifestar como Áries, ou então pode se manifestar como uma cor vermelha, ou pode se manifestar como a nota musical Dó, ou como a primeira camada do átomo, e por aí vai. Então é por isso que a astrologia vem sendo tão deturpada, porque olha só até onde a gente pode chegar conhecendo fundamentos básicos até da astrologia. E a astrologia não é só para você ficar sabendo se você vai se casar com 30 anos de idade, se vai ter 2 ou 3 filhos. Você até pode descobrir isso na astrologia, cara. E se a gente for falar sobre isso, a gente já vai entrar num campo ainda mais complexo da astrologia, porque
se a pessoa consegue determinar um período da vida onde ela vai ter filho, onde ela vai se casar, onde ela vai encontrar um emprego bom, a gente pode considerar que tudo já foi vivido, que a vida das pessoas já se encontra pré-determinada antes mesmo delas nascerem, e baseado nisso a gente se pergunta: o que realmente é o tempo? O tempo realmente está passando? Será que realmente existe um passado, um presente e um futuro? Ou será que o tempo é uma outra coisa que a gente ainda não conseguiu entender? Nesses pensamentos, eu percebo que não existe passado, não existe presente e não existe futuro, exceto dentro da mente linear. Quando a gente junta essas peças, a gente percebe que o tempo é uma coisa que não tem essa divisória passado, presente e futuro. Que o que a gente chama de passado, presente e futuro está tudo contido numa coisa só e acontecendo tudo na mesma tacada, e isso é o tempo. E é por isso que com a astrologia a gente consegue ver no mapa de um bebê recém-nascido se ele vai ter alguma doença, se ele vai se casar, se vai ter muito filho ou não sei o que. Porque o mapa natal é como se fosse uma espécie de periscópio sob o oceano do tempo. Então ele bota um periscópio sob o oceano do tempo e ele consegue ver maiores camadas desse oceano, horizontes mais amplos desse oceano. Ele consegue ter uma visão mais ampliada. É claro que eu também percebo que o destino humano não é algo totalmente traçado. Percebo que existem coisas que a pessoa realmente tem que viver, que já está nos scripts da vida dela, mas não necessariamente é tudo conforme um juiz batendo um martelo. Existem certas variáveis que a pessoa também pode trilhar, tanto para o bem quanto para o mal. Mas eu percebo que realmente a maioria das coisas se cumprem, cara. O mapa natal, ele vê ali todas aquelas possibilidades da vida da pessoa. E raramente a vida das pessoas vai além dessas possibilidades já traçadas no mapa natal de alguém que acaba de nascer agora. Então a gente se pergunta o que realmente é a vida, o que realmente é o tempo. Se eu for me estender nisso, eu vou ficar até amanhã falando sobre isso e não vou terminar. Então talvez eu deixe isso para um próximo vídeo. E é isso aí. Falou.